Bem, obrigado aí novamente para a GusMed de ter apoiado o nosso simpósio. Obrigado a todos vocês que estão até essa hora acompanhando o nosso simpósio e espero que vocês estejam aproveitando. Então, pessoal, risotomia dorsal seletiva. Como o Dr. Guilherme comentou muito bem na aula dele, um dos mecanismos que fazem com que a espasticidade seja perceptível é a exacerbação do arco reflexo segmentar, ou seja, aqueles sensores musculares que respondem a estiramento, eles estão com uma resposta muito aumentada. Eles entram pela raiz dorsal, né, da medula, que é a raiz sensitiva, eles fazem uma sinapse e pela raiz ventral, que é a raiz motora, da resposta muscular. Isso aqui, então, é um arco reflexo que a gente chama de monossegmentar, monossináptico. É uma sinapse gerando uma resposta muscular. Quando a gente faz uma risotomia dorsal, o que a gente faz, na verdade? A gente corta a raiz dorsal, que é uma raiz sensitiva, né? Corta inteira? Não, a gente corta uma parte, como a doutora Jéssica comentou na aula dela. E a gente mantém todas as funções do paciente, porque a gente seleciona as radículas que são cortadas e a gente tem uma reserva fisiológica que permite que as funções do paciente sejam todas preservadas, mesmo quando a gente secciona até 90% dessas radículas. Então, a gente consegue, com isso, diminuir a espasticidade e preservar a função. Como a doutora Jéssica comentou, é feita há mais de século essa cirurgia. O Sherrington já tinha os trabalhos nos gatos descerebrados e, ao longo do tempo, foram surgindo vários avanços cirúrgicos nesse tipo de cirurgia. Então, o Peacock, que é um dos grandes cirurgiões de espasticidade, foi um grande nome. Em 87, descreveu a técnica, que é a técnica clássica, onde você abre a coluna inteira e você vai forame a forame, selecionando as raízes dorsais, dissecando em radículas e fazendo a risotomia. É uma técnica muito segura para quem está começando a fazer cirurgia agora, para os neurocirurgiões que não têm muita experiência, porque é muito difícil de você errar, porque você está vendo a raiz ventral e a raiz dorsal e você vai com certeza na raiz dorsal, né? Então, no começo, eu fazia essa técnica aqui no Hospital das Clínicas. Na verdade, era um pouco menor, a gente fazia uma técnica um pouco maior que essa, era um meio termo. Mas é uma técnica muito mais segura para você não ter erro. O Park e o Johnston, eles publicaram a técnica de um nível de laminotomia, então é um nível que você abre em cima do cone medular e faz a cirurgia em cima do cone medular. No cone medular, você tem acesso a todos os níveis, de L1 até as sacrais, tá? É uma técnica parecida com o que a gente faz. Ele fazia a técnica de laminectomia, ele faz até hoje, né? Então, eles tiravam o osso. O Sandu, ele, para não tirar o osso, ele desenvolveu essa técnica chamada keyhole approach, onde ele faz uma abertura da lâmina na coluna e ele faz várias aberturas sem abrir a linha média. Então, ele acha que a estabilidade da coluna da criança é mantida por não abrir o ligamento interespinhoso e nem mexer nos processos espinhosos. É uma técnica mais trabalhosa. O fechamento cirúrgico da dura mater é difícil, né? Já discuti com ele algumas vezes sobre isso. E a abertura na pele de secção muscular é muito grande, por isso que eu não gosto dessa técnica. A técnica que a gente usa, na verdade, a gente usa há muitos anos, antes até do Funk e do Howard descreverem, que é a técnica de laminotomia osteoplástica, que é aquela técnica que você tira o osso, opera e devolve o osso. Né? Eles publicaram em 2016 a técnica, a gente já usava há pelo menos uns 2 anos, mas eles mostram que a incidência de deformidade na coluna no pós-operatório é comparável a quem não operou a coluna, ou seja, você não está adicionando o risco de deformidade usando essa técnica com fechamento ósseo, fora a baixíssima incidência de fístula licórica. E o Bales, ele descreveu uma técnica que eventualmente a gente faz, que é só no nível da caldequina. E por que eu digo eventualmente a gente faz? Raros pacientes não têm exame de imagem, eles não têm exame de ressonância, seja porque tem implante de marca-passo, seja porque tem alguma prótese não compatível, e aí a gente tem que achar o cone medular, e se o paciente é grande, a gente não consegue achar com ultrassom. Aí, eventualmente, a gente faz a risotomia em caldequina, é uma cirurgia muito mais difícil. Para quem está começando, eu recomendo
Se você fizer uma laminotomia e for na caldequina, amplia, como é a técnica do Dalvorsi, né, que é a autora principal desse trabalho, faz 2 níveis, faz cone medular e caldequina. Não faça só na caldequina, que é muito difícil. Tá? A gente que tem um pouco mais de experiência, a gente consegue fazer a mesma cirurgia só em caldequina, é mais difícil. Tá? Então, como eu comentei, crianças, a gente usa ultrassom. Ultrassom intraoperatório a gente consegue colocar no processo interespinhoso e ver o líquor, a raiz e o cone medular. Então, eu tenho usado ultrassom nas crianças para localizar o cone medular. E a técnica que a gente usa é essa técnica, localizando o cone, faz a abertura na altura do cone, né? Faz as isotomias, a doutora Jessie monitoriza, baseado na neurofisiologia, que a gente seleciona quais radículas serão cortadas. O fechamento, a gente usa todo o material reabsorvível, então a gente fecha o osso, coloca uma plaquinha de celulose que é reabsorvida depois pela criança, mas a coluna dela fica fechada, bonitinho, e a gente usa até uma colinha na pele para não precisar tirar ponto. Essas são as principais perguntas que as pessoas fazem sobre risotomia dorsal seletiva. Funciona? Melhora a marcha? Perde força? Quando é indicada? Quando é contraindicada? E qual a idade máxima para a indicação? Então, começando se ela funciona. Ela funciona. Tá? Tem vários trabalhos na literatura de curto e longo prazo mostrando melhora, principalmente em espasticidade, obviamente, melhora de função motora grossa, desempenho de atividade de vida diária e melhora de qualidade de vida, não só da criança, como também dos cuidadores. É um efeito protetor durável na deambulação, nos pacientes que andam, claro, e ela pode ser feita com intenção de manutenção e melhora de marcha nos pacientes que têm espasticidade mais localizada e não tão grave. Esse estudo é muito importante, saiu na Lancet em 2019, que é uma revista médica importante, onde o governo inglês se baseou nas boas respostas da risotomia dorsal seletiva para incluir a cirurgia no rol de cirurgias obrigatórias a serem pagas pelo governo, ou seja, o resultado é bom, é sustentado, a ponto que o governo da Inglaterra paga essa cirurgia a ser realizada nas crianças com paralisia cerebral. Tá? Então, é um trabalho importante mostrando que a cirurgia funciona assim. E ela diminui, por exemplo, o número de cirurgias ortopédicas subsequentes. Os pacientes com espasticidade, a maioria precisa de cirurgia ortopédica, né? Como o Dr. Luiz Renato deu uma aula brilhante aí no simpósio. Porém, os pacientes que trataram a espasticidade com cirurgia neurológica antes de fazerem a cirurgia ortopédica, eles têm uma menor chance de fazerem procedimentos ortopédicos sequenciais. Tá? Também ocorre uma melhora de espasticidade em membros superiores, secundária. Né? Você opera para melhorar a perna e o paciente melhora a mão, ou melhora outros aspectos como deglutição, equilíbrio de tronco, cognição, entre outros. Isso é sempre? Não. Cerca de 70% dos pacientes vão ter uma melhora secundária, não só em membros inferiores. Isso é motivo da minha tese de doutorado, né, onde eu estou fazendo, o doutor Eduardo Alho, inclusive, é meu co-orientador, onde eu estou fazendo uma análise baseada em ressonância magnética de alta resolução, comparando espessura e volume cortical das crianças com paralisia cerebral, tradicionalmente tratadas com risotomia. Tá? Isso é um tema fantástico, qualquer dia eu vou apresentar esse trabalho. Melhora a marcha? Melhora a marcha, tem vários estudos mostrando. Eu não vou ficar me alongando muito em estudos, porque isso tudo está disponível na literatura médica, mas tem estudos até 26 anos de segmento mostrando benefício na marcha. Esse estudo é interessante, que mostra que boa parte dos pacientes ganharam nível motor. O GMFCS, então, pré-operatório, por exemplo, de 9 pacientes que tinham GMFCS 3, 1 passou a GMFCS 1, 3 passaram a GMFCS 2 e 5 continuaram 3. Esse trabalho mostra que nenhum paciente piorou o nível motor, mas muitos melhoraram o nível motor. Eu tenho pacientes com melhora de nível motor, não sei se eu acho que eu separei 1 ou 2 aqui, mas eu tenho pacientes com melhora de nível motor, tenho paciente que saiu de 3, foi para 2 e potencialmente para 1 ainda, se for acompanhando ao longo do tempo. Perde força. Então, o grande medo das pessoas é que a risotomia dorsal seletiva tira força. Não tira. Tá? A gente já mostrou que a gente corta a raiz sensitiva, não corta a raiz motora,
E cortando raiz sensitiva preserva a sensibilidade, porque a gente não corta inteira. Existe o trato de Lissauer, que é uma preservação funcional da sensibilidade, comunicando diferentes níveis. E existe um estudo comparando a predição da força da marcha pré e pós-risotomia, mostrando que, em vez de melhorar, de piorar a força, improves, então melhora a força muscular após a risotomia nas crianças que operaram. Tá? Então, não é um medo que a gente tem. Claro que selecionar o paciente corretamente. Se o paciente não tem a força e está usando a espasticidade para andar, se eu tirar a espasticidade, ele vai piorar. Isso acontece principalmente em lesado medular. Tá? Em paralisia cerebral é mais difícil. A maioria dos pacientes com paralisia cerebral eles têm boa força sim. Quando que ela é indicada, então? Quando indicar a risotomia dorsal seletiva? Espasticidade intensa que está prejudicando o desenvolvimento. Antes que as deformidades fiquem fixas, para promover melhora funcional e diminuir complicação e facilitar cuidado. Então, como o doutor Ali comentou na aula dele, esse diagrama eu adaptei do Sandu, de 2017, espasticidade de membros inferiores. Se ela é focal, se ela é muito localizada, o tratamento é como o doutor Diego comentou, toxina botulínica, e para o paciente que esgotou toxina ou que o resultado não está mais sustentado, neurotomia periférica seletiva. Se a espasticidade é global, ela pode ser homogênea ou ela pode ser mais em alguns grupamentos musculares. Quando ela não é homogênea, risotomia dorsal seletiva. Quando ela é homogênea, a gente fala onde o paciente vive, perto do hospital ou longe? Ah, mora perto, mora longe. Mora longe, risotomia dorsal seletiva. Mora perto do hospital? Você está disposto a visitar o hospital a cada 2, 3 meses? Estou. Não está disposto? Risotomia dorsal seletiva. Está disposto o teste com baclofilo intratecal, então, para considerar a bomba intratecal. Tá? Esses são os pacientes geralmente mais graves, não são os deambuladores, são aqueles Gross Motor Function 4 e 5. Quando é contraindicada a risotomia? Predomínio distônico. Tá? Predomínio distônico, a gente evita fazer risotomia. Existe uma técnica de risotomia que é dorsal e ventral seletiva, descrita pelo Albright, que eventualmente a gente usa em paciente grave, mas a gente evita quando o predomínio é distônico. Aí tem as opções, como o Dr. Luciano falou na aula dele, estimulação cerebral profunda é uma boa indicação para distonia, por exemplo. Expectativa do paciente ou do familiar diferente da realidade. Às vezes o paciente é muito grave e o pai ou a mãe ou a família acredita que ele vai ter marcha comunitária, ele vai sair andando. A gente gostaria que fosse, a gente torce para que aconteça, mas nem sempre a gente consegue obter esse resultado. Então, a gente tem que se apegar na melhora para o paciente. Né? Se a expectativa é diferente da realidade, vai ser frustrante a cirurgia, tanto para o paciente quanto para a família. Quando o paciente tem infecção ativa, desnutrição grave, anticoagulação, doença sistêmica não controlada ou artrodese impedindo acesso cirúrgico. E qual a idade máxima para indicação? Na verdade, não tem. Tá? Eu já fiz até em paciente com mais de 60 anos. Na Inglaterra, eles fazem de 3 a 9 anos em pacientes com PC. No Brasil, o SUS, por incrível que pareça, só paga para pacientes acima de 12 anos, usando o código risotomia céu aberto. Tá? Se você for operar criança no SUS, tem que mudar a codificação. E raramente é indicado em criança antes dos 3 anos ou em pacientes muito idosos. Antes dos 3 anos, geralmente não deu tempo ainda de você ver o padrão da criança para indicar ou não risotomia. E pacientes muito idosos, às vezes, é grave para a gente indicar uma cirurgia tão invasiva. Aqui é um paciente adulto, então, antes da risotomia, é um paciente lesado encefálico, tá? Então, essa é a resistência, ele tem uma hipertonia, né? Uma hipertonia mista, mas o predomínio é espástico. E você vê que é uma espasticidade que prejudica a postura do paciente, o cuidado, né? Sentar em cadeira de rodas. E aqui é o mesmo paciente, perna esquerda e perna direita no pós-operatório, tá? De risotomia dorsal seletiva, então, feita em adulto, né? E criança, aqui é um garotinho, reparem que ele tem o pé equino no lado direito, uma rotação de quadril, tem espasticidade bilateral, né? Ele é um Gross Motor Function 2, então ele tem marcha comunitária, e um paciente inteligente, cognitivo normal, e ele tem quedas em decorrência dessa postura que ele tem. Então, vamos ver se o vídeo vai rodar. Para mim não está rodando. Agora parece que está andando. Aí vocês veem que ele caiu, né? Ele teve uma queda. E ele cai, mas ele tem a vida dele. Ele está na escola aí, ele tem uma apresentação de dança junto com os amiguinhos da escola, né?
Ó, ele pisa bem em ponta de pé, com rotação de quadril, né? E ele tem uma marcha com dificuldade, mas tem marcha comunitária, como eu comentei, Gross Motor Function 2, né? Isso é o paciente antes da risotomia, tá? Ó, você vê que ele tem a marcha dele com certa dificuldade. Aqui é o paciente um mês depois da cirurgia. Reparem que ele está cruzando, a marcha está em tesoura, está bem parética ainda, né? E ele ainda tem tendência à queda, está cruzando bem, está usando sling aqui, ó, ainda no 2 meses pós-operatório. Ele está andando já com uma cadência melhor de marcha, com apoio de calcânio, olha aqui a perna direita, menor rotação no quadril, né? E ele fica até bravo, porque ele está pior do que estava antes da cirurgia, né? Porque ele está flácido ainda. Só que demora até 6 meses depois da cirurgia para a criança recuperar a força que ela tinha pré-operatória. Aqui o paciente, 3 meses depois da cirurgia, já com uma melhora importante, não tem queda, aumentou velocidade, tem apoio de calcânio, né? Tem uma cadência de marcha boa, melhorou a rotação de quadril, equilíbrio de tronco. Então você vê que em 3 meses esse paciente teve uma melhora significativa no quadro funcional dele pós-risotomia. A risotomia dorsal ela também pode ser feita na região cervical para tratamento da espasticidade de membro superior. Esse trabalho importante pelo Bertelli. O Bertelli é um neurocirurgião brasileiro lá de Santa Catarina. Ele descreveu a risotomia na altura do plexo braquial dorsal seletiva para a espasticidade de membro superior. A gente tem feito também, indicado menos, né? O Sandu tem esse artigo aqui importante que ele publicou. E eu discuti com o Sandu recentemente, ele tem feito muito pouco. Ele tem preferido fazer as neurotomias periféricas seletivas para membro superior. Mas alguns pacientes a gente faz e o resultado é bom, sim. Tive um paciente que não teve resultado bom, que foi a família ficou muito insatisfeita, inclusive, mas a maioria dos pacientes tem uma boa resposta e preserva todas as funções. É uma cirurgia válida para alguns casos.